o regimento seja retirado, seja votado contrário ao requerimento, se manifesta. Quem é contrário ao requerimento da vereadora se manifesta. Os favoráveis permanecem apenas dois: a vereadora Jaqueline, que é a proponente do requerimento, e o vereador. Os demais são contrários, portanto, a nossa sessão será realizada conforme está legalmente constituída, uma sessão ordinária. Senhoras e senhores, antes de nós darmos nossa sessão específica para este projeto, eu gostaria de fazer algumas considerações diante deste momento lamentável que hoje nós tivemos que presenciar aqui na nossa casa. Mais uma vez, tivemos que fazer uma sessão com um público muito resumido, público basicamente de assessores, da imprensa. Ela está sendo transmitida porque não é sessão secreta, não existe sessão secreta, mas lamentavelmente, ontem, às 17 horas e 30 minutos, o sindicato, com algumas lideranças, ocuparam a Câmara de Vereadores e às 19 horas, quando a Câmara encerra o seu expediente, solicitamos que os mesmos se retirassem sob a alegação de participarem de uma audiência pública que foi, inclusive, cancelada pela subseção OAB. Os mesmos não quiseram se retirar, vieram com cadeiras, com lanches, para permanecer no interior da Câmara. Cerca de 15 integrantes da direção do SINCRA e mais alguns manifestantes. Diante deste fato, eu, como presidente deste Poder Legislativo, a minha atribuição como dever foi de solicitar, após uma negociação com o sindicato, recebemos o sindicato, conversamos juntamente com a Secretaria de Segurança, para que os mesmos desocupassem. Ficamos aqui até às 21 horas, conversamos, dialogamos, buscamos o entendimento que a nossa ideia não era fazer sessão como esta. Porém, diante dos fatos de terça-feira, onde praticamente quase não pudemos concluir uma sessão por conta da agressão com palavras, atirando moedas nesse parlamento, um total desrespeito a esta casa, porque a direção do SINCRA não concorda com o projeto, se achou no direito de fazer o enfrentamento de uma forma equivocada, indo contra a nossa legalidade. Nosso direito democrático de nos expressar está permitido na Constituição, na nossa lei orgânica e até mesmo no nosso regimento. Mas a forma como está sendo conduzida e foi conduzida pelo sindicato, de uma forma unilateral e querendo reverter uma ideia de que o parlamento está se fechando, é lamentável. Recorremos ao judiciário, recorremos ao Ministério Público primeiramente, e na madrugada desta noite tivemos que ingressar com o pedido de reintegração de posse. Infelizmente, deixamos que os manifestantes dormissem aqui na Câmara, como ficaram até o presente momento, e ainda conversando com o sindicato hoje de manhã para que os mesmos acalmassem os ânimos lá na rua, para que pudesse ter uma representação dos mesmos aqui dentro, para acompanhar a sessão que está sendo transmitida, que está sendo registrada, como sempre foi desde o início deste ano. Lamentavelmente, houve confronto lá na rua com a Brigada Militar, mais manifestantes invadindo a Câmara agora pela manhã, quebrando vidraças, ameaçando, dizendo tudo que é tipo de palavra de baixo calão. Este foi e tem sido o posicionamento do SINCRA, infelizmente, com a sua direção, com esta Casa Legislativa. A segurança pública está aí, sim. Poderia não estar, poderia. Mas, infelizmente, para que possa se manter não só a integridade física das pessoas que aqui estão, como das pessoas que inclusive estão aqui dentro, ocupando o parlamento, porque nós estamos respeitando, aguardando uma ordem judicial que até o presente momento não veio, aguardando, mas mesmo assim
buscando um fato para justificar a sua ação, sindicalistas com outras pessoas, infelizmente utilizando inclusive de servidores, jogando o parlamento contra a população, contra os servidores. Isso nós não podemos aceitar. É lamentável, muito triste esta manhã para todos nós ter que vivenciarmos este momento triste da democracia da nossa cidade, mas que não partiu deste parlamento, que não partiu dos senhores vereadores. Nós buscamos o diálogo o tempo todo, uma intransigência de alguns sindicalistas que não querem o bem dos servidores públicos. Desta forma, não é a forma correta. Eu quero deixar aqui registrado, porque não podemos estar sendo acusados, como estamos sendo acusados, de intransigentes, de antidemocráticos, que estamos fechando a casa do povo. Pelo contrário, o parlamento é sim a casa do povo e não a casa de algumas pessoas. As políticas públicas que estamos pensando é exatamente para manter o salário dos servidores em dia, é para poder pagar as dívidas que o município tem, um déficit de 4 milhões. Nós temos que buscar alternativa. O poder público não vige a margem desta crise econômica que assola o nosso país, que assola o nosso estado. Precisamos deixar registrado sim, e lamentar e repudiar todo e qualquer tipo de ato de vandalismo e de tentativa de inversão da ordem. Falo aqui, tenho certeza que em nome dos senhores vereadores, como representante desta casa, e também pedir que aos servidores, à população, que nós estamos fazendo medidas sim, são medidas que podem ser consideradas medidas amargas para alguns, mas são medidas necessárias para que se possa colocar a nossa cidade no eixo do desenvolvimento, para que possa dar saúde, segurança e educação para a nossa população. O serviço público não tem um fim em si mesmo. Nós, servidores públicos, temos que trabalhar para o conjunto da nossa sociedade e não ficar refém de algumas lideranças que não querem o diálogo e que não querem avançar. O momento é de crise, mas tenho certeza que nós vamos sair deste momento e teremos dias melhores. Deixo aqui esse registro e nosso parlamento continua de portas abertas, mas respeitando sim o direito da democracia e da liberdade de expressão dentro da legalidade. Não é com ameaças, com agressão física, como está sendo feito para cima dos vereadores e de lideranças políticas da nossa cidade, que nós iremos avançar. Muito obrigado e sigamos com a nossa sessão conforme ela estava divulgada desde ontem, dentro do nosso regimento e dentro da nossa lei orgânica do município. Obrigado. Emenda número 2 ao projeto de lei executivo 4142, que altera a lei 4115, de 18 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o auxílio à alimentação, de que trata o artigo 100 da Lei Complementar número 3, de julho de 2006, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do município de Cachoeirinha. Antes, como entrou essa emenda que a vereadora Jaqueline propôs, ela propôs outras emendas na sessão passada, que foram acolhidas, que foram debatidas e discutidas. A vereadora apresentou esta emenda recentemente, em função que a nossa sessão de hoje. Eu vou suspender por 5 minutos a sessão para que a Comissão de Justiça e Redação possa dar o parecer e retornemos novamente à sessão. 5 minutos, a sessão está suspensa.
Irmão, 10 bem novinho para matar isso hoje. Pode ser? 10 bem novinho, assim, um em cima da outra. Só para curtir uma hora. Como é que tá, doutor? Não devia ser um ano mais certo. Gracias.
Aí lá a galera a gente se aqui nos projetos,
Senhores vereadoras, vereadores, vamos para os nossos assentos para que possamos reiniciar a nossa sessão. Solicito ao vereador secretário Fernando Medeiros que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Gatini, vereador Brinaldo Mesquita, vereador Cristiano Vazen, vereador Deoclésio Melo, vereador Edson Cordeiro, presente, vereador Duda Keller, vereador Felisberto Xavier, presente, vereador Ivaru Rodrigues, presente, vereadora Jaque Ritter, vereador Joaquim Fortunato, presente, vereadora Jussara Caçapava, vereador Luiz Henrique Tino, presente, vereador Fernando Medeiros, presente, vereador Manuel Dávila, Presente. vereador Marco Barbosa, Presente. vereador Paulinho da Farmácia, presente, vereador Valdir Matos. Passaremos agora para o espaço das comunicações. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Gatini, dispenso, vereador Brinaldo Mesquita, vereador Cristian Vazen, vereador Deoclésio Melo, vereador Edson Cordeiro, dispenso, vereador Duda Keller, vereador Felisberto Xavier, vereador Ivaru Rodrigues, dispenso, vereadora Jaque Ritter, Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadora, aos assessores que aqui prestigiam essa sessão. Eu vim até essa tribuna para esclarecer a questão do requerimento. O requerimento, eu me pautei no artigo 116, tá, que o adiamento da discussão de qualquer matéria poderá ser submetido por diretamente do plano pelo presidente. O adiamento... Por favor, som. Por favor, vereadora, o som não está funcionando. Só um minuto, vereadora, que o microfone já está sendo acertado. Vereadora, está solucionado o problema. Obrigada, Então vamos presidente. só. Fala. Eu solicitei o requerimento de adiamento da sessão pautado na interpretação do nosso regimento interno, aonde coloca que o adiamento não poderá ultrapassar o prazo de 5 dias. Quando se coloca, no meu entendimento, até porque pode ter vários entendimentos, mas quando se coloca que não poderá ultrapassar o prazo de 5 dias, para mim, me estabelece que seria um prazo de 5 dias, eu não poderia ultrapassar o mesmo.
Bem, mas o plenário é soberano, né? Ela foi colocada em votação e a democracia interna dessa casa, mas eu gostaria de fazer o registro que na minha interpretação caberia até 5 dias. E justifico o porquê de eu ter mais alguns dias para travar uma abertura no sentido de ver algumas questões que até ficaria dúvida, que inclusive apresentei uma emenda, né? E esta emenda não tem nenhum aumento orçamentário, mas nenhum mesmo, haja vista que na emenda, a lei que veio, ele não deixava claro a questão do vale alimentação, que já estava prevista na lei 4115, onde ficaria assegurada nas férias, porque férias não é um castigo, e licenças prêmios, que também não é um castigo. Até porque muitos servidores também são convocados de suas férias para necessidade dos trabalhos, né? Então, como a lei, e quero aqui ressaltar que até esse processo foi tão democrático e discutido interno, e veio essas sugestões da base, quanto da área de comunicação de nosso município, qual o repórter Roque até também estava em dúvida. Então, esta vereadora, que é propulsora, né, da mediação, aonde propõe, junto com o vereador, esta emenda, é uma abertura. E se nós tivéssemos um prazo maior, a gente poderia adequar outras questões que viessem a mediar conflitos existentes de tantas perdas de uma vez só. Obrigada. Vereador Joaquim Fortunato. Dispenso. Vereadora Jussara Caçapava. Vereador Luiz Henrique Quintino. Dispenso. Vereador Fernando Medeiros. Dispenso. Vereador Manuel Dávila. Vereador Marco Barbosa. Dispenso. Vereador Paulinho da Farmácia. Dispenso. Vereador Valdir Matos. Dispenso. Eu solicito consultar aqui o plenário, se possamos passar diretamente para próximos momentos, dispensando o intervalo. Os senhores concordam? Então, passaremos a nossa pauta. Eu solicito ao secretário que possa fazer a leitura diretamente da ordem do dia, dispensando fazer a chamada dos vereadores, uma vez que ninguém saiu, estamos na sequência da sessão. Só registrar a presença do vereador Brinaldo, que tinha solicitado quando chegou, né? O vereador Brinaldo, e o vereador Paulinho. Senhores vereadores, conforme fomos, nós suspendemos por 5 minutos a sessão para dar o parecer na emenda. Gostaria de ver o parecer, né? Ver a emenda, o parecer da comissão, para que possamos colocar em votação o parecer. Vereador Fernando, por gentileza. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana sobre a emenda número 2 do projeto de lei executivo 4142 de 2017, que dispõe sobre o auxílio alimentação, de que trata o artigo 100 da Lei Complementar número 3 de 2006 e dá outras providências. Relator, vereador Joaquim Fortunato. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura ao projeto de lei executivo 4142 de 2017, que altera a lei 4115, de 18 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o auxílio alimentação, de que trata o artigo 100 da Lei Complementar número 3 de 2006. Da análise, trata-se de emenda ao projeto de lei 4142 proposto pelo Executivo. A presente emenda apresenta vício de origem, visto que foi apresentada pela vereadora Jaqueline Ritter e trata-se de projeto cuja iniciativa é privativa do prefeito e encontra respaldo no artigo 67, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 48 da Lei Orgânica citada abaixo. Assim, quanto à origem, opino pela ilegalidade. Artigo 48. São iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que dispõem sobre
criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito municipal, regime jurídico dos servidores, aumento de sua remuneração e vantagens, estabilidades e aposentadoria. É o relatório. Então vamos colocar... Relatório do voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, na reunião extraordinária realizada em 30 de março de 2017, aprovou o parecer do relator referente à emenda no projeto de lei executivo 4142 de 2017, concluindo pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade na forma apresentada. Então, em votação, o parecer que é contrário, o parecer contrário à emenda da comissão. Os favoráveis ao parecer da comissão permaneçam sentados. Os contrários ao parecer se manifestem. Presidente, poderia justificar? Desculpa, antes eu me equivoquei, vereadora, desculpa. Antes de nós colocarmos, está em discussão. Vereadora Jaqueline, o parecer e o projeto. O que está em discussão é o parecer. Corrigindo, está em discussão o projeto, a mensagem retificativa e a emenda da vereadora. É um todo, nós não discutimos as coisas de forma separada. Questão da ordem, senhor presidente. Nós vamos ler o projeto também para que não tenha nenhuma dúvida. Uma questão de ordem, vereador Xavier, concedido. Que, salvo o melhor entendimento, se for aprovado o parecer contrário à emenda, não se discute a emenda, ela deixa de fazer parte da discussão. Assim que for votado e aprovado um parecer contrário da comissão, que o dever dessa comissão é permitir ou retirar da discussão qualquer matéria. Mas eu gostaria de opinar sobre o parecer da comissão. Eu vou manter, a ordem não pode ser invertida. Nós vamos manter a discussão. Vereadora, está com a palavra. Em relação à emenda, como eu coloquei, essa emenda ela não tem dispêndio orçamentário, porque ela já estava prevista na lei anterior. Inclusive, eu tenho certeza que foi mal redigido, que não era esta a intenção, de excluir das férias e das licenças prêmios, das licenças remuneradas, que são os direitos estabelecidos no regime jurídico dos servidores públicos municipais. Por se tratar de uma democracia, ao qual sempre foi dito que nós, vereadores, podemos sim propor emendas, podemos sim opinar sobre a matéria, ainda mais esta emenda que não tem acréscimo orçamentário, já está prevista na LOA e no orçamento dos 4 anos e também o anual. Então, quando se fala que se dá a ampla discussão de debates, que esta casa é a casa do debate e que vai ser feitas mesas redondas de negociações com os trabalhadores, né? Eu busquei na opinião pública, na interpretação de pessoas que têm conhecimento que estava mal, dúbia a redação, e propus sim, e poderia ser sim um momento, né, que tivesse esclarecido isso, porque na minha opinião a redação só estava mal redigida. Não era essa a intencionalidade, uma vez que esta conquista já teria sido conquistada
ao longo dos anos pelos trabalhadores, e sempre se foi dito que se teria o respeito às conquistas adquiridas ao longo, né, das discussões, e que também passou por esta casa, esta lei anterior, e foi aprovada pela maioria ampla, acho que a totalidade dos vereadores. Então, propor uma discussão, propor uma emenda que era uma emenda positiva, todos nós podemos propor, ainda mais que não está tendo acréscimo orçamentário, conforme, eu não sei se a Comissão de Finanças e Orçamentos que deu o parecer, né, mas não pode se utilizar, no meu entendimento, que é a inconstitucionalidade da gente propor. Todo vereador pode propor emendas, né, até porque isso foi dito até pelo próprio chefe do Executivo, que aqui iriam vir projetos e que esta casa iria debater e esta casa pode sugerir, incentivando inclusive ao vereador propor projetos, né, que também viesse a beneficiar um conjunto das políticas públicas. Ora, nesse exato momento, o que eu percebo? A gente propus, como proponente, o vereador Cristo também, outros vereadores também até assinaram junto, a gente conversa, né? E nenhuma das emendas foram descabidas, nenhuma delas. Então, assim, ao presidente, né, o meu agradecimento, porque você deixou percorrer internamente as emendas, não houve da sua postura, né, o impedimento de chegar a ter ser lidas em plenários, né. Isto é favorável à democracia, à escuta, a ouvir de ambos os lados, chegar num consenso de mediação é extremamente importante em momentos onde se trata de vida de pessoas. E vida de pessoas não pode ser discutidas em um tão curto prazo, aonde tem consequências gravíssimas, né? Na autoestima, na psique, enfim, toda uma estrutura que são os dos que carregam as políticas públicas com tanta dedicação. Então, esta vereadora cumpre o papel de ser mediadora dessas relações no que tange, que se chegue a determinadas conclusões, aonde haja um equilíbrio nas propostas enviadas pelo governo. Obrigada. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, para falar sobre a emenda, exatamente só neste momento para mim falar, porque parece que a gente está muito silêncio quando tem que falar. Nós temos um regimento interno, que ao meu entendimento, muitas vezes deixa de ser cumprido, até para poder a gente amenizar a democracia e o diálogo dentro desta casa. Meu entendimento, a gente tem que seguir ele à risca. Mas vou falar um pouquinho sobre o relatório. Por ser o relator da comissão, eu gostaria de falar, porque nós temos lá no artigo 48 da iniciativa privada do prefeito municipal as leis. Por que isso? Porque quando altera valores para cima ou para baixo, só o prefeito tem a competência de legislar. Então as duas emendas que veio, ela é constitucional, direto, não precisa nem ler muito, porque ela está dizendo: fica assegurada a manutenção do pagamento de auxílio alimentação aos servidores que estiverem em gozo de férias e licença e afastamento remunerados, exceto nos casos de benefício previdenciário ou por ocasião da inatividade. Não preciso dizer mais nada, né? É competência do senhor prefeito. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo mais vereador a discutir, eu coloco o parecer da emenda em votação. Os favoráveis ao parecer da comissão permaneçam sentados. Os contrários ao parecer se manifestem.
Gostaria de justificar meu voto. Doze votos. Os vereadores que estão na sessão, por favor, para que nós possamos colocar em votação. Chamar os vereadores. Vamos novamente colocar em votação o parecer da emenda. Os favoráveis ao parecer da comissão permaneçam sentados. Os contrários ao parecer se manifestem. Com 14 votos favoráveis ao parecer da comissão, 2 votos contrários. Justificativa de voto da vereadora. Eu justifico meu voto por votar contrário, porque se entende que quando se diz que se vive uma democracia e que se respeita as formas divergentes de pensamentos e opiniões, acredito então que esta emenda foi para a mesa de negociação, a mesa redonda estabelecida no plano de governo, onde fala que iria ser feitas as negociações e as conversas, amplas conversas sobre isso. Então, o nosso líder de bancada deve ter já a posição, né, do executivo contrária, né, uma vez que a emenda era assentada só por uma questão de redação, arrumar a redação que estava mal redigida, deixando dúbias interpretações. Então, já que o líder colocou que essa foi a decisão, né, eu só lamento e continuo na minha posição, que eu mesma vou conversar com o executivo para propor que venha do executivo a melhora dessa redação, porque quero sentar nesta mesa redonda de negociação. Obrigado, vereadora. O projeto de lei, então, e a mensagem identificativa em discussão. Em votação, desculpa. Projeto de lei e mensagem identificativa. Projeto de lei e mensagem retificativa em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Projeto aprovado com 14 votos favoráveis, 2 votos contrários. Senhores e senhoras vereadores, prensa, os demais presentes, ao público que nos assiste, para finalizar esta nossa sessão ordinária, gostaria de comunicá-los que, em função dos acontecimentos que agora aconteceram em nossa Casa Legislativa, onde vai ser necessária perícia, os trabalhos, o expediente está suspenso na tarde de hoje, não haverá expediente hoje no Poder Legislativo, lamentavelmente, diante dos fatos, para que se possa apurar os danos causados e que se possa tomar as devidas providências. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.